Oi, Oi, voltou? voltamos. Estou admitindo as pessoas, porque deu 40 minutos de novo. É, eu tinha falado de terrine. Ah, terrine, espera, que a gente já fala. Vou até anotar no meu post-it, que eu tô me achando o máximo com essa lousa. Tá demais mesmo, Pro. Imagina, Ai, nem meu, suja a mão de giz, gente. a essas alturas do campeonato, Nossa, não tá parando o panelaço hoje, hein? eu não entendi o que é, porque um gritou fora Lula, outro gritou fora Bolsonaro, não entendi. Ah, Qual é o só os panelaço? extremistas. Agora gritaram tudo. Fora Um Lula. gritou vamos trabalhar, outro gritou vamos ficar em casa. Eita, nós. Então é uma disputa territorial aí. Vamos lá. Então, a Lucimara perguntou: o que que é terrine? É o mesmo que verrine? Não, Não. não. Quer falar, Camila? A terrine é uma preparação que a gente usa uma forma como molde, falando de uma forma grosseiramente. Depois a gente desenforma. Geralmente a Aí pode... terrine, na origem dela, ela é feita de carnes e miúdos, mas existem terrines que são feitas à base de doce, etc. Mas na origem dela é carne de porco e miúdos, que são enformadas e cozidas e depois servidas frias. Vocês vão ter em cozinha fria. E aí é como se fosse, eu vou fazer uma comparação tipo muito grosseira mesmo, tá? Sabe aquele rosbife do mercado, que é um negócio cinza assim, que tem uns pedaços de coisa no meio? Que se você colocar ele na chapa, ele vira uma gordura pura. É muito parecido, só que assim, aqui vai ter pedaços de carne porque ele não é processado. Porque o que faz ele ficar no formato dele, sem gelatina, vai ser a própria gordura da carne. Então tem um alto teor de gordura, porque quando você gela a gordura, ela ganha um formato. Então, basicamente, a terrine é isso. Não chega a ser um embutido, mas é muito parecido com um embutido. Só que a gente vai ter terrine de morango, que o pessoal faz com gelatina, e aí, geralmente, a terrine ela ficou mais para o formato, vamos dizer assim. Você coloca numa forma e depois desenforma. Porque a terrine ela é feita dessa Preparação. maneira, tá? Mas a Por terrine. isso que pode ter Oi, pode terrine falar. de... Assim, tem, até a hora que você vai falar, não adianta você, assim, você olha para um prato e fala assim, isso é uma terrine. Você tem que falar que isso é uma terrine de alguma coisa. Sempre vai complementar, porque terrine é só um modo de preparação. Isso. Essa parte aí de miúdos, aí vem assim aquela leva de patês. E aí onde é informado e a parte é servido, né, com ele com aquele formato para ficar assim com uma aparência mais bacana. Isso, tá? Originalmente a terrine é a base de carne. Mas aí, ao longo, a cozinha vai incorporando, transformando algumas preparações em técnicas e assim por diante, tá? Bom, vocês já ouviram falar assim, vamos macerar sei lá, vamos macerar as folhinhas de hortelã. Morango. Quem quer falar que vai macerar morango? Não, porque assim, quando a gente fala de Não, eu falei. macerar, o que que a gente pensa em amassar? Mas o macerar, ele não significa amassar. Macerar é basicamente você deixar algum alimento ou alguma hortaliça, uma herbácea, alguma coisa assim, em meio líquido tempo suficiente para que esse líquido se aproprie do sabor e das propriedades desse alimento, tá? O que que acontece? Às vezes a gente fala para macerar morango no açúcar.
é a mesma base. Por quê? Por mais que esteja seco, o açúcar está seco, o morango está seco, quando você coloca os dois em contato, vai acontecer lá um processo, que eu acho que é o processo osmótico, alguma coisa assim, que o açúcar vai derreter e vai capturar o líquido do morango. Então, o que acontece nessa maceração? É gerado um líquido com o sabor do morango. Vai ter um líquido saborizado do mesmo jeito. Então, sabe aquela... Vou dar um exemplo um pouco mais simples, tá? Sabe aquela água aromatizada que todo mundo agora faz com hortelã, limão e pepino? Que por incrível que pareça, apesar de ter pepino, é muito... Falhou, parou. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Voltou. Quem falhou? Sim. Ok. Eu tô. Então, sabe a água aromatizada com limão, pepino e... Oi, oi. Limão, pepino e limão, não. Hortelã, pepino e limão. Sabe? Estão assistindo novela, né? Oi? Sim. Então, aquilo é uma maceração. Por quê? Esses ingredientes ficam mergulhados na água tempo suficiente para se apropriar desses aromas, ok? Enquanto que a infusão é tipo quando vocês fazem um chá de camomila, que é uma infusão. Eu adiciono água quente em determinado alimento e muito rapidamente essa água quente vai se apropriar desses aromas e sabores, podendo até modificar, porque o calor ele pode oxidar, pode fazer alguma modificação nesse alimento, certo? Deu para entender a diferença da infusão e da maceração? Fui clara? Ô, Camila, você quer acrescentar? Falei alguma vez? Eu acho que ficou bem claro, ainda mais com os exemplos. Que a infusão de chá, mesmo que ele seja seco ou erva cidreira, camomila fresca, será a mesma, assim, terá o mesmo resultado. Vou colocar frutos ou Sabrina, eu herbáceas. fiquei sem áudio. Quem tá sem áudio? Eu fiquei sem áudio na explicação do macerar. Ah, eu tô escrevendo aqui, que é o mergulhar frutos ou herbáceas em água fria por tempo suficiente para quê? Para se apropriarem, para se apropriar do aroma. Certo? Ficou claro? Para quem tinha perdido a explicação. Sim. Geralmente as infusões são feitas a 90 graus e não a 100 graus, que é o ponto de evaporação da água, tá? Justamente para não acontecer essa pode parecer oxidação. que não. Parece que não, mas se tiver nessa temperatura muito alta, a água pode até queimar. Essa é uma forma de falar que eu sei que é estranha, mas ela queima os elementos que você vai colocar essa água muito quente. Isso. Aromático para extração de aroma também. É isso aí, pessoal. Se você gostou, dá um like. Não, tô brincando. É que eu tô me habituando a essa minha vida de youtuber. Pessoal, sobre todos os termos que a gente falou hoje, restou alguma dúvida? Vocês gostaram da minha lousa nova? Da gente construir juntos, né? Essa aula. E aí eu mando para vocês, vou salvar, vou aprender a salvar e mandar para vocês essa tela, tá? Ai, ficou até escondida a minha escrita ali no fundo. Deixa eu ver, depois eu vejo como é que eu salvo. Deixa eu primeiro sair daqui. Alguma dúvida, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa?
curiosidade sobre algum termo que já ouviu e não soube direito o que era? Ô, professora, na infusão, acho que faltou a senhora escrever que era em água quente. Vou escrever, peraí. Já vou escrever já para não esquecer. Ah, é. Despejar algum líquido. Oi. Eu perdi o macerar. Você não colocou ele aí? Coloquei. Caiu. Colocou. Coloquei que é mergulhar frutos ou herbáceas em água fria por tempo suficiente para se apropriar dos aromas. Macerar. Professora, Oi. quando está se fazendo um molho e tira aquela espuma que sobe do molho, qual seria o nome usado para essa técnica? Escumar. Tá bom, obrigado. Que usa a escumadeira. Isso, escumar. Mais algum? Não? Cansaram? Estão com fome, né? Pessoal, então, o que eu estava falando no início da aula, antes de vocês entrarem, é que para técnicas básicas de cozinha, a nossa carga horária restante é de aulas práticas. Entretanto, nós não vamos interromper essas aulas online. Essas aulas online vão continuar, só que não às 3 horas seguidas. Nós começamos às 7, estamos terminando às 9, então umas 2 horas de aula, para a gente não perder o ritmo. Mas o que eu quero deixar claro? Que essas aulas aqui, elas não vão substituir as aulas práticas de vocês. Vocês vão ter as aulas práticas assim que a gente retornar. Se não for possível fazer nas datas normais, nos dias normais de aula, a gente vai fazer essa reposição de alguma forma, seguindo o cronograma, seguindo todas as preparações que vocês têm que realizar em cozinha. Essa é uma norma que veio da Croton e da Cogna para a gente, e ela vai ser cumprida. Então, é um recado que eles pediram para a gente passar para vocês ficarem calmos em relação a isso e tranquilos. Mas, por uma opção nossa de professoras aqui, a gente não quer interromper também as aulas online, porque senão eu acho que a gente fica muito tempo afastado. A previsão é que a gente volte dia 13, então a gente tem essa semana e a semana que vem, tá? E, gente, eu só tô falando da matéria de técnicas básicas, ok? Não confundam com as outras disciplinas que eu e a Camila dá para vocês. As outras disciplinas, elas são completamente teóricas. Deu um bug aqui no meu computador. São completamente teóricas. Então, elas vão continuar sendo aplicadas da mesma maneira aqui, online, e essas aulas não vão ter que ser repostas futuramente. Técnicas básicas, não. A gente tem uma carga horária de aula prática muito forte e elas vão ter que acontecer. Em algum momento, elas vão acontecer. Então, por mais que elas não estejam acontecendo nesse momento, em algum momento ela vai acontecer. Nossa previsão é para que a gente retorne no dia 13, tá? Se nada mudar, então já está acabando esse período. Se nada mudar, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque não compete nem a instituição, nem nós, professores, nem vocês, alunos, a escolherem o que vai acontecer. Esse é um problema que somente quem pode cuidar e determinar são as autoridades públicas. No nosso caso, está sendo decretado via governador, né? O governador é que decretou essa quarentena para a gente, para a segurança de todos nós, ok? Então, por enquanto, vamos priorizar a nossa saúde, né? Quem puder ficar em casa, fica. Quem não puder, cuida muito mais da higiene em todos os sentidos, né? Principalmente quem ainda está trabalhando dentro de cozinha. Trabalhem com muito foco na higienização pessoal e na higienização do ambiente de trabalho, tá bom? Aí, como essas aulas que a gente está tendo aqui via online, vamos dizer assim que ela é um plus, tudo bem se semana que vem a gente continuar com alguns termos técnicos? Alguém tem alguma outra sugestão? Foi tudo bem essa aula? Vocês acham que ela foi esclarecedora ou ela foi uma aula muito maçante, depois vocês procurando no dicionário e tá tudo certo?
Estão assistindo tudo novela, né? Para mim foi bem satisfatória. Ah lá, o Douglas deu um joinha, deu um like. Para mim Deixa um também. like. Foi bem satisfatória. Deixa o like e se inscrevam no canal, se vocês gostaram da aula. Não, porque eu acho assim, é uma aula base que geralmente a gente não tem tempo de ter ela, né? E já que a gente está aqui, vamos se engajar para que vocês não tenham, pelo contrário, não só não tenham prejuízo, mas como seja produtivo, né? Tá bom? Certo? Posso encerrar a aula? Sim, professor. Pessoal, eu quero então agradecer a presença massiva de vocês, né? Tem bastante gente online. Reforçar que qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo via as representantes de turma de vocês, que tem o meu contato, o meu WhatsApp. Eu prefiro que me contate pelo WhatsApp, porque eu consigo resolver mais rápido as coisas via WhatsApp. Vou pedir para a Bianca novamente me lembrar via WhatsApp que vocês, do primeiro, ainda estão sem acesso de algumas disciplinas, embora a gente já tenha aberto um chamado no TI, né? A gente já abriu um chamado, mas para a gente acompanhar o que está acontecendo com o sistema, tá? Em relação ao Office Teams, agora é obrigatório que a gente utilize ele, mas não dando, a gente vai tentar ou via Skype ou via Zoom. A aula vai acontecer de qualquer maneira. O que pode acontecer da aula não acontecer? O professor ficar doente, né? Porque a gente tá à mercê desse vírus. Eu não, porque eu não saio de casa, tá? Aliás, eu tô com sinusite, eu não estou com Covid. Eu passei pela médica online, inclusive, para saber, vai que, né? Ou caso a conexão do professor esteja ruim, mas aí essa aula é reposta futuramente. Pode ser marcada em outro horário para fazer com pelo menos a maior parte da sala. Ou ainda a gente pode gravar essa aula e igual a gente estava fazendo antes, e disponibilizar no Ava. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para minimizar danos, nesse momento, a gente está minimizando, tá? Mas é o que a gente... dentro das nossas possibilidades, ok? E não vou lançar desafio da semana. Eu acho que vocês estão se perguntando, qual será o desafio da semana? Vocês estão doidos para fazer um desafio da semana, não? Não. Olha só, mas eu vou... Não! Eu vou passar mesmo assim. Eu vou mandar um texto de Pro, 30 páginas e vocês vão ter que fazer uma resenha crítica desse texto. tudo bem. Não. Ô, Pro, pensei que você ia falar para a gente fazer uma massa, que era o 2.3. Fiquei até animada. Você quer? Eu não quero... Eles vão me matar, né? Não, eu ia desafiar vocês a buscarem Fazer o que, Lucimara? Fazer o que, Lucimara? uma massa. Fazer uma massa. Eu ia desafiar Eu topo. vocês a buscarem um termo técnico e perguntar na próxima aula. Mas eu posso fazer um desafio de uma massa. Eu passo a receita agora. 100 gramas de farinha, um ovo ou 2 gemas. É só isso que vai numa massa. Professora, minha massa vai apodrecer até acabar a quarentena, eu conseguir dar para alguém, porque ninguém come massa com ovo na minha casa. Então Se faz você me uma desafia a massa fazer uma vegana. massa vegana, eu vou te matar, porque eu tentei Congela. 1 milhão de vezes e não Congela, consegui. congela. Ô, Pro, peraí. Acho que de Eu chantilly. tenho nem ovo em casa, professora, pra fazer massa. Ah, a culpa é da Lucimara, você briga com ela. Vou falar para ela fazer por ela e por mim. Faz vegana mesmo, Vivi. Faz um nhoque. Vou fazer um nhoque vegano de abóbora, pode ser? Carol, fala a massa para nós de novo, os ingredientes. 100 gramas de farinha e um ovo. Ou, no lugar de um ovo, 2 gemas. Mas não é simplesmente pegar e fazer, dá uma pesquisada antes, no formato de massa, né? Alguma coisa interessante pra gente fazer.
Mas, de qualquer maneira, essa aula vocês vão ter na prática. Fiquem sossegados e tranquilos que vocês vão fazer, tá? Inclusive, se a gente fosse ter trabalho prático, Ah, uma tá. coisa que eu vou extinguir, que são os trabalhos práticos esse semestre, vocês iam fazer um ravioli autoral, uma massa recheada autoral, certo? Então, mas assim, tranquilo, a gente pode até separar uma aula para a gente só falar de massa. Inclusive, eu vou dar essa aula em cozinha internacional sobre massas italianas. Se vocês quiserem participar, vai ser na terça-feira de manhã da semana que vem. Eu passo o link se vocês quiserem, tá? Eu quero. Então tá. Legal. Eu quero também. E outra coisa, eu tô tentando organizar uma Ô, Pro, é que o conteúdo que tá... Eu só... Pro, o conteúdo que tá no livro, no aula, ele vai ter nas práticas. carnes, guarnições, massas, vai ser tudo na prática. Ah, tá. A gente tem ainda... a gente tem aula de sopa, de risoto, a gente tem aula de carnes bovinas, a gente tem aula para atar o frango, aula de esquartejar frango. A gente tem, tipo, muitas aulas práticas ainda para acontecer. E aí, eu faço naquele esquema, dou aquela explicação no início da aula e vou ensinando a fazer. Porque acho que é mais produtivo do que a gente só ficar contando como é que faz, né? Aí, por isso que eu e a Camila, a gente até conversou. E seria interessante a gente aproveitar esse tempo para esclarecer esses termos técnicos, né? E aí, ao longo das aulas, acho que vai ficar muito mais fácil o entendimento do que a gente está fazendo, tá? Tá? Pro, Oi. deixa eu só te perguntar uma coisa. As pessoas que não estão conseguindo acessar essas aulas que estão sendo gravadas, elas vão ser disponibilizadas todas depois? Porque eu não achei essas aulas no AVA ainda. Não foi colocada ainda, mas vai ser colocada no Eu AVA? não coloquei, me cobra, Vivi, porque já era para eu ter colocado as de vocês. A de quinta, realmente, eu acho que eu não coloquei, mas de terça, eu vou dar uma olhada, porque pelo menos no YouTube eu sei que eu joguei ela. Mas você vai colocar ela sempre na mesma sessão ou na sessão correspondente à matéria? Por exemplo, a de Então, hoje se seria tiver 2.1. sessão correspondente à matéria, eu posso colocar na sessão correspondente. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou colocando por ordem de data nas aulas. Tá. Tá sempre assim, que nem hoje é 31/3, vai estar 31/3. Gravação de aula ao vivo. E aí Beleza. vai tá lá, tá bom? Tá bom, obrigada. Pessoal, eu estou tentando para segunda-feira que vem fazer uma videopalestra sobre os impactos ambientais da gastronomia. Então, eu conseguindo organizar ela, não sou eu, vou pedir para uma pessoa fazer. Uma outra pessoa, não que eu não seja uma pessoa, tá? Eu vou pedir para outra pessoa fazer, um profissional da área de meio ambiente fazer. E aí, qualquer coisa eu mando o convite para vocês participarem, porque como vai ser online, vamos fazendo, tá? Aí vocês estão convidados. Mas a gente, de segunda-feira do primeiro, a gente tem aula de... Então, eu vou conversar com a Karina, eu vou mandar para a Karina também. E se não for atrapalhar a organização dela, aí vocês participam, aí fica como obrigatório, entendeu? Quando o professor cede o espaço da aula dele, para isso fica como obrigatório. O segundo semestre está como convidado, porque eles não têm aula nesse horário, tá bom? Beleza. Repete qual horário que seria, professora, por favor? 19h30. Ah, beleza. Agora, a da terça-feira é de manhã, acho que é 10 horas da manhã que vai ser, de massas, aula de massas. Tá bom?
Beleza, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. A gente se vê. Pronto. Eu vocês na... Oi, posso só perguntar mais uma coisinha aqui? Ai, lá vem. Fala. Vou até tirar da gravação, porque vai que... Oi.